Olá, amigo Sudaca! Chegou a final da Sul-Americana e vamos analisar os dois times que lutam pelo título inédito. Cruzeiro e Racing se enfrentam em Assunção no dia 23 de novembro. Depois da vinheta, vamos analisar cada time. Pois é, amigos, vamos analisar o confronto e os pontos fortes e fracos de cada time. Mas antes, vou me apresentar, sou Bruno Garcês, jornalista e especialista em futebol sul-americano, e este é o canal Sudaca Brasil, com tudo sobre o futebol aqui no continente, agora em parceria com o canal Bora Pra Resenha TV. Deixe o seu like, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente. Confronto entre Cruzeiro e Racing. Tem história esse jogo, hein? Antes, lembramos que a partida será realizada no novo e bonito Estádio Noiva Oja, caldeirão do Cerro Porteño, com capacidade de 45 mil pessoas. O estádio já foi palco de uma final da Sul-Americana em 2019, entre Independiente del Valle e Colón da Argentina. Naquela oportunidade, deu Mata Gigantes. Assunção foi invadida pelos sabaleiros, mas deu Independiente. Na história do confronto, temos que lembrar que os dois times já se enfrentaram 11 vezes, com 4 vitórias do Racing, 5 do Cruzeiro e mais 2 empates. Os jogos que chamam a atenção são as duas finais da Supercopa da Libertadores, torneio que reuniu os campeões da Libertadores. Na primeira edição da competição, em 88, deu Academia. Na Argentina, ficou 2-1 para o Racing, que era dirigido por Coco Basile e que tinha o lendário arqueiro Pato Fidjol, além de Gustavo Costas, atual técnico do Racing, Nestor Fabre, Colombati e o bom meia uruguaio Rubem Paz. Já o Cruzeiro, de Carlos Alberto Silva, tinha um bom volante, Ademir, os atacantes Robson e Careca, que estava no auge. No Mineirão deu empate e título para os argentinos. Já em 1992, o Cruzeiro, que contava com Renato Gaúcho, Roberto Gaúcho, Paulo Roberto Costa, Betinho, Boiadeiro, Nonato e companhia, estava jogando demais. O time era dirigido por Jair Pereira e sapecou um 4-0 no Mineirão. Na Argentina, no jogo de volta, com muita violência, ficou 1-0 para o Racing, com gol do El Turco Garcia. Gustavo Costa também estava nesse jogo e na zaga da Academia. Rubem Paz ainda comandava o meio de campo, mas não adiantou. Título para o Cabuloso. Na Libertadores, no último confronto entre as duas equipes, o time de Mano Menezes era bem cascudo, mas enfrentava o Racing de Lautaro Martínez, Zaratio, Licha Lopes e companhia. Ainda era a fase de grupos da Copa Libertadores de 2018. Na Argentina, 4-2 para o Racing. Em Belo Horizonte, 2-1 para os Celestes. Os dois jogos foram muito bons. E como chega o Cruzeiro para esse confronto? Fernando Diniz, que assumiu o time há pouco tempo, ainda não conseguiu desenvolver o mesmo trabalho que produziu no Fluminense. Mas não é fácil ter uma saída com qualidade lá de trás, trocando passes. O treinador quer um time com mais posse de bola, que crie muitas oportunidades, com volume de jogo. O Cruzeiro tem jogado num 4-2-3-1 e tem bons jogadores. Na qualidade do time titular, acho que o Cruzeiro tem mais time. Resta saber se nos 90 minutos vai ter equilíbrio suficiente no ataque e na defesa. Olha só, o Cabuloso tem Cássio no gol, goleiro experiente, que ainda está em alto nível. Na lateral tem William, que vive mau momento, mas que tem muita qualidade. A zaga é muito boa, com João Marcelo e Vidalba. O argentino tem sido o melhor da posição nos últimos jogos. Na lateral esquerda tem Marlon ou Kaique. No meio de campo tem Perrito Romero, pura raça e liderança. E Diniz ainda pode usar Wallace ou Lucas Silva no setor. O treinador também tem Matheus Henrique, esse sim joga muito, com qualidade na condução para o ataque. Nos corredores do meio de campo, o Cruzeiro conta com Verón ou Barrial, porém, o que pode fazer alguma diferença é Matheus Pereira, que precisa de liberdade para criar. Ele é capaz de desequilibrar naquelas bolas paradas. Na frente, pode contar com Caio Jorge ou Lautaro Dias, depende de Fernando Diniz. A campanha na Sul-Americana é pior que a do Racing. Foram 12 jogos, com 6 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota. O Cruzeiro marcou 15 gols e sofreu 7, com um aproveitamento de 63,8%. Na fase de grupo se classificou em primeiro, mas era um grupo bem fácil. Depois encarou o Boca Juniors nas oitavas e em jogos bem complicados ganhou nos detalhes, nos pênaltis. Contra o Libertad do Paraguai, nas quartas, foi eficaz fora de casa, venceu por 2-0 e em casa controlou a partida com o resultado de 1-1. Nas semifinais, pegou o Lanús da Argentina, em casa jogou mal e ficou no 1-1. Na volta, no estádio La Fortaleza, marcou bem e conseguiu arrancar 1-0 que botou a Raposa na final. Dos confrontos das semifinais para cá, jogou pouco. Contra o Flamengo, jogou mal e perdeu em casa no Independência. E diante do Criciúma, o time foi bem, criou muitas chances e perdeu muitos gols. Diniz ainda precisa ajustar a marcação. O time ainda falha muito nisso.
E o Racing, amigo, La Academia, time popular do futebol argentino com grande histórico na era amadora, já foi rebaixado algumas vezes, o que fez o torcedor sofrer demais. A espera para disputar uma final de nível internacional foi longa. A última foi na Supercopa de 1992, diante do Cruzeiro, e já fazem 32 anos. E como chega o time dirigido por Gustavo Costas? Como eu disse no início, ele estava nas duas finais da Supercopa e para ele o confronto com o Cruzeiro é muito especial. O Racing oscilou na temporada, mas chega à final com um bom futebol. O time está bem confiante e conseguiu se equilibrar para se tornar bem competitivo. É bem consciente em campo e tem jogado no 3-4-3 ou até um 4-3-3. Tudo depende se Santos Sousa fica mais recuado ou não, mas na maioria das vezes ele joga entre os zagueiros. O time titular tem Gabriel Arias, que é bom goleiro, mas que já falhou em alguns momentos. Os dois zagueiros são Garcia Basso e Di Cesare, que teve uma lesão no início de outubro e ainda corre para se recuperar. No fim de semana ele atuou contra o São Lourenço. As laterais são um ponto forte do Racing, Gabriel Rojas na esquerda e Gastón Martirena na direita. Os dois são muito ofensivos e atacam bem os corredores. O Uruguai, inclusive, tem sido um dos melhores do torneio. El Oreja tem feito uma diferença pela direita. No meio de campo, Santos Sousa domina o setor, é muito bom marcador e pode jogar como terceiro zagueiro, sempre com bons lançamentos. Almendra, o ex-Boca, tem técnica para jogar, mas ainda oscila demais, diferentemente de Nardoni, que é muito regular nesse box-to-box. Vive grande fase. E na frente o destaque é o craque Juanfer Quintero, que teve altos e baixos, mas que normalmente se dá bem em jogos grandes. Pode ser decisivo em um passe, ou em um cruzamento, ou um chute. Ao lado dele, acompanham Maxi Salas, forte fisicamente, ou o colombiano Jorge Martínez, além do goleador Adrian El Maravilla Martínez, artilheiro da competição e da Academia em 2024, e letal lá no ataque. O Racing é muito forte na segunda bola e nas transições diretas entre a defesa e o ataque. A pressão alta costuma incomodar também. O time ataca bem pelos corredores. O problema dos argentinos é parecido com o do Cruzeiro. Tem uma marcação mais leve, nem sempre faz bem os encaixes corretamente e se perde em alguns momentos. Na Sula, tem melhor campanha que o Cruzeiro. Em 12 jogos foram 9 vitórias, um empate e apenas 2 derrotas, com 30 gols a favor, melhor ataque da competição e 9 gols sofridos, com aproveitamento de 77,7%. Na fase de grupos ficou em primeiro, superando o brasileiro Bragantino, com a melhor campanha na fase de grupos. Nas oitavas, tirou o confuso Huachipato com uma goleada por 6-1 no cilindro. Nas quartas, passou pelo Atlético Paranaense com uma nova goleada, dessa vez de 4-1. Nas semifinais, tirou o outro brasileiro, o Corinthians, empatou em São Paulo por 2-2 e jogando bem no cilindro garantiu a vaga na final. Desde a classificação, o Racing quase sempre jogou com um time misto. Foram 5 jogos com 5 vitórias. Todos estão muito empolgados e confiantes. Os argentinos vêm fortes para a final. Mesmo que seja inferior na qualidade técnica, pode superar o Cruzeiro por ser mais organizado. O time está muito cascudo. Dessa vez eu vou me abster de apostar em um vencedor. Vou deixar para vocês. Deixe nos comentários quem leva o troféu para casa. Só espero que seja uma boa final, muito movimentada e com bastante emoção. Inclusive, vou deixar aqui o vídeo sobre as finais mais emocionantes da Sul-Americana. Esse levantamento deu muito trabalho, tive que ver todas as finais. Então, assiste aí, um grande abraço e na próxima semana vamos fazer um levantamento dos melhores e dos piores da Copa Sul-Americana 2024.